Um cumprimento especial ao Manuel Ramalho, enquanto Presidente do International Club, por o convite que me fez para poder dirigir umas pequenas palavras sobre o atual contexto que vivemos, bem como a toda a direção do International Club e os seus patrocinadores. Maio de 2020, gostaria mesmo de não ter que fazer uma abordagem sobre o contexto que vivemos, as adversidades difíceis com que neste momento nos deparamos. Preferia bem mais que tal não tivesse acontecido, como todos vós certamente. Mas a história, tal e qual como o povo diz, nunca reza relativamente aos fracos. E, de facto, os fortes são aqueles que hoje se centram na análise do contexto atual, projetando já soluções que, de alguma forma, minimizem no futuro impactos tanto desta pandemia como de outras situações adversas que possam vir a acontecer. E isso é o mais relevante. No atual momento, o diagnóstico é muito importante, mas a projeção e as soluções tornam-se cada vez mais vitais para que a própria sociedade viva uma acalmia necessária, de uma confiança nas instituições, nas empresas, e por isso é aquilo que a Altice Portugal tem feito ao longo destes longos 2 meses. Aquilo que fizemos imediatamente no início da pandemia foi estar ao lado das pessoas. Estivemos ao lado dos profissionais de saúde, estivemos ao lado das forças de segurança, estivemos ao lado de todos os nossos clientes através da proteção e reforço de redes. Criámos as condições necessárias para que o teletrabalho não fosse um problema para as empresas, para as instituições, e criámos soluções tanto para a área da saúde, como o SNS 24 é desse exemplo, bem como soluções para os hospitais poderem comunicar entre si de forma rápida, célere, com aquela eficiência necessária para uma situação como a que vivemos, bem como para a área de educação e responsabilidade social, essencialmente solidariedade social. Sim, a área da saúde, educação, responsabilidade social, as 3 áreas gritantes, mais relevantes, que neste momento devem ter os nossos olhos para si virados. E eu digo isto de uma forma clara e com uma justificação muito plausível. Nada mais vai ser como antes. Os nossos alunos, os nossos estudantes vão ter que ter condições para poder ter ensino remoto. Os profissionais de saúde vão ter que estar protegidos e ter capacidade de boa comunicação entre si nas diversos centros hospitalares e instalações hospitalares para que a eficiência dos tratamentos e diagnóstico seja cada vez melhor e seja mais eficiente, e também uma área que muito toca a Altice Portugal, da proximidade e da importância de quebrar o isolamento de todos esses nossos idosos que em zonas essencialmente de baixa densidade populacional continuam isolados e que precisam de um apoio rápido e eficaz. Tudo isto que eu aqui estou a dizer tem um denominador comum, chama-se mais e melhores vias de comunicação digital. E nisso, em 2017, quando o engenheiro Alexandre Fonseca tomou posse enquanto Presidente da Altice Portugal, muitos estranharam o investimento apresentado em fibra óptica, com uma ambição de colocar o país praticamente todo coberto com fibra óptica, uma tecnologia, como sabem, essencial para ser o suporte a tudo isto que vivemos e a todas as soluções que precisamos de ter afincadamente bem preparadas para que o futuro seja melhor que o presente. E isso, no atual momento, com 5 milhões de casas praticamente passadas com fibra óptica, Portugal enfrentou de forma totalmente diferente as consequências desta pandemia em relação aos países, a outros países da Europa e do mundo. Na verdade, estávamos melhor preparados. Na verdade, tivemos maior capacidade de resposta. Na verdade, criámos uma maior normalidade às pessoas, às empresas, às instituições e mesmo ao Estado. Na verdade, este investimento é um investimento privado da Altice Portugal, que muitos acharam muito estranho no início, que muitos não quiseram acompanhar, que muitos ainda hoje, de alguma forma, tentam esquivar-se, porque enquanto privados investem apenas na alta densidade populacional, discriminando totalmente as regiões do interior do país, as aldeias, as freguesias, em que nós, Altice Portugal, estamos bem presentes. Esta é a tarefa que temos para o futuro. Uma cobertura integral do território português, que a Altice Portugal não deixará de continuar a fazer, mas que lança o repto, seja o Estado como a outros, que olhem para o país da mesma forma,
que cumpram o princípio da igualdade da Constituição, que possamos dar as mesmas condições a todos. Não podemos ter os nossos alunos no interior a terem as dificuldades que são conhecidas ainda hoje em alguns pontos do nosso país, em detrimento de outros jovens que nas grandes cidades têm todos os equipamentos e todas as redes disponíveis para poder prosseguir com a sua via de ensino. Estas são, evidentemente, as 3 áreas mais importantes que devemos, neste momento, aconchegar, dar valor, proteger. E o futuro, eu não tenho dúvidas nenhumas que o futuro vai ser digital e vamos ter que combater essa iliteracia digital que existe neste país e vamos ter que lançar reptos, essencialmente, ao Estado português, para que as coberturas de redes de nova geração possam ser para todos, para que todas as empresas e todas as pessoas tenham essa igualdade de oportunidades e para que pandemias como a que no atual momento vivemos tenham impactos muito menores na sociedade e que não discriminem ninguém e que, de alguma forma, proporcionem uma maior normalidade para o país. A própria economia ganha com isso. A questão de nós termos sido rápidos na nossa ação para que os nossos clientes pudessem lançar mão a um conjunto de mecanismos que habitualmente não utilizavam, foram decisivas. Quem não se reinventar, quem não criar novas áreas, quem não souber substituir os antigos mecanismos, ficará a perder. É um repto que o próprio contexto lança, é o novo paradigma. Esse paradigma exige essa reinvenção e nós não temos dúvidas. Vamos continuar no mesmo caminho que não iniciámos em março de 2020, iniciámo-lo muito antes, em 2017, e que vamos prosseguir, porque nós sabemos que fazemos bem a Portugal.